Estão me ouvindo aí? O áudio está saindo legal aí? Bom dia a todos. Áudio aí. Bom dia, Ana Clara. Bom dia a todos aí, meus queridos do terceiro ano. Essa manhã de quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020, né? Muito bom estar com vocês aqui. Tranquilo aí, né? Galera, dando continuidade à nossa aula, né? Que nós trabalhamos aí na quinta-feira, mas se não me falha a memória, no sábado nós trabalhamos aqui algumas coisas sobre atualidade. Foi ou não foi? Confirma comigo aí. Nós falamos alguns assuntos sobre atualidade, falamos sobre a questão no sábado, fator da economia, falamos sobre desmatamento, chegamos a falar sobre questões de transformações econômicas, sociais, culturais, relacionado ao coronavírus, uma porrada de coisa, né? Falamos também sobre a questão de algumas coisas que pode cair no vestibular em relação à questão de um tema de redação, né? Então, beleza, vamos dar continuidade à nossa aula de quinta, né? Em relação à questão do conteúdo, apesar que aquilo não seja, né? Mas nós trabalhamos de Bolsa Brasil. Bolsa Brasil, acho que é um projeto, Júlia, que é para substituir o Bolsa Família, entendeu? É que esses caras eles chegam no poder, eles querem marcar o governo dele, né? Que é até uma questão, tá relacionada, nós estamos trabalhando aqui, o nosso contexto aqui, e aí eles querem marcar o governo dele, então aí vem esse tal de Bolsa, né? Eu não tenho conhecimento, Júlia. Vou procurar saber como que vai funcionar esse Bolsa Brasil. Mas Bolsa para mudar o nome, sabe? O governo, eles têm muito isso. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. O estado de Goiás, ele foi governado durante muito tempo por coronéis, né? Você sabe quem foi um dos primeiros coronéis a governar Goiás aqui na década de 70 e 80, durante muito tempo? Alguém sabe quem foi o coronel? Não, né? Sabe não? Tá, eu vou falar aqui. Iris Rezende, que é o prefeito de Goiânia hoje, tá? O Iris é um coronel, né? O coronel que eu falo o seguinte, ele é interessante, ele fala assim, ó, meu povo, né? Ele tem esse negócio, é dele, saca? Então o Iris mandava aqui, né? Para mostrar um pouco esse contexto. A viatura da polícia, ela tinha uma cor, tá? Era vermelho, branco e azul, parece, não sei. As viaturas, ela tinha a cor do PMDB, entendeu? A cor que vai na sigla PMDB. E aí, o que acontece? O coronel, né, tomava conta de tudo. De repente, um menino de 35 anos, menino, 35 anos aí, né? Um menino de 35 anos derruba o coronel. Você sabe quem que eu estou falando, né? Marconi Perillo. Tá? O que o Marconi fez? A primeira coisa que o Marconi fez quando chegou no poder foi mudar a cor das viaturas. Tá? Onde a cor da viatura, estou dando um exemplo para vocês, ela vai para a cor do PS, da sigla PSDB. E já é uma parada, galera. Você pensa que não, mas isso aí é tudo estudado, né? Essas cores ligadas à questão da sigla para trabalhar o psicológico da galera, tá? Então, eu vou mudar só o nome. Bolsa Família, Bolsa Brasil, tá entendendo? Porque, na verdade, foi outro, para tirar da mente que isso aqui foi criado por aquele governo. Eu ainda estou fazendo a mesma coisa, estou dando continuidade ao trabalho do outro, mas quem criou não fui eu. Então, eu vou mudar o nome, tá entendendo? Questão de jogada de marketing político. Exato, só para garantir o voto, entendeu? Aí o que acontece? Ele aumenta mais um pouquinho, coisa de, né? Alguém lembra quando veio essa questão da pandemia, né? O governo falou assim, ó, eu vou dar uma ajuda de custo de R$300 para 200, parece. Você lembra disso, né? Aí a Câmara dos Deputados falou assim, não, é 500, né? Aí você sabe o que o Bolsonaro, o presidente aí, sabe o presidente fez? Falou, não, vou pagar 600, entendeu? Toda uma estratégia, ele jogou baixo, porque ele sabia que a Câmara ia colocar lá mais alto, ele falou assim, não, eu vou jogar 600 então. Né? Você entendeu? É uma jogatina, isso aqui tipo assim, a política do pão e circo. Então, tudo isso é uma estratégia para que possa o seu projeto de governar desses caras. Mas sempre foi assim, né, galera? Tá lá a política do pão e circo lá, sempre é falada, né? Mas tudo bem, vamos dar continuidade ao nosso Nordeste aqui do Brasil. Galera, mas é essa mesmo a vida da galera.
Vamos dar continuidade aqui. Já joguei aqui o Nordeste para vocês, para que a gente possa dar continuidade, né? Lembrando, nós estamos falando do Agreste, tá? Perdão, aqui, deixa eu só voltar aqui. Voltar não, vou para frente. Nós falamos do aspecto físico, falou sobre a questão da zona da mata, Agreste, Sertão, Meio Norte, nós explicamos isso aqui, tá? Explicamos esse processo aqui, da região litorânea, só que para lembrar, essa área aqui é o Agreste, aqui é o Sertão, aqui o Meio Norte é o Mata dos Cocais, aqui é o Planalto da Borborema, muito importante, eu lembro de chuva orográfica de relevo, nós comentamos a aula passada, tá? As características da zona da mata, nós falamos sobre isso aqui também, tranquilo, tá? Hidrografia também foi falada, o Agreste, onde nós estamos, né? Faz de transição entre a zona da mata e o sertão, apresenta características mescladas das sub-regiões, eu comentei isso aqui na aula passada, nem tão seco e nem tão úmido, predomina um clima tropical semi-úmido, vegetação apresenta mata tropical e uma parte a caatinga, beleza? Relevo, formado por planaltos e serras, o mais importante, o Planalto da Borborema, nós comentamos. Hidrografia, a maior parte dos rios do Agreste são temporários, ou seja, secam durante a estiagem, expliquei também. Nesse momento que eu fiz essa explicação, eu falei dos 3 tipos de rios, rio perene, rio intermitente e rio efêmero. Lembra que o rio perene é o rio que nunca seca, intermitente é o temporário, seca no período de estiagem, e o efêmero é o rio passageiro, tá? Então, isso aqui o aluno tem que estar tranquilo na cabeça, que é uma prova de vestibular do Enem, principalmente, pode cobrar. Mas nós tínhamos falado sobre isso aqui, tá? Lembrando, não sei se falei para vocês sobre as chamadas capitais do Agreste, né? Algumas cidades importantes, Campina Grande, na Paraíba, beleza? Feira de Santana, na Bahia, tá? São chamadas capitais do Agreste, são cidades que elas têm um certo desenvolvimento, tá? É como se fosse Anápolis, tá? Mas no interior do Agreste, porque a capital está no litoral, beleza ou não? Mas essas são cidades o quê? Diferentes, onde tem uma economia que vai forte. Tanto que eu acho que já falei para vocês que Campina Grande, na Paraíba, é considerada um tecnopolo. Campina Grande, na Paraíba, é considerada um tecnopolo. Professor, eu esqueci o que é tecnopolo, lembra aí, por favor. Tecnopolos são cidades de pequeno porte que desenvolvem tecnologia de ponta, beleza? São cidades de pequeno porte que desenvolvem tecnologia de ponta. Exemplo, o Vale do Silício, tá? Mas aqui também nós temos no Brasil vários tecnopolos. Não esqueça disso, isso é importante, beleza? Tem hora que eu fico olhando para esse negócio parece me hipnotiza, sabe, galera? Eu fico olhando, eu não sei se olho para a luz ou para a câmera, esse negócio, eu fico doidinho. Não sei se já viu, meu olho fica torto. É isso aí, para explicar para vocês. Talvez fiquem preocupados. Participar da aula você não participa não, né? Agora rir de mim, vocês, né? Tá certo, mas vamos embora aqui. Galera, Meio Norte é o Mata dos Cocais, tá? Eu não lembro se eu comecei a falar de Meio Norte, Agreste, eu sei que eu falei, mas vamos lembrar aqui que é importantíssimo esse fator aqui, do Meio Norte. Complicado, né, João? E aí, João, meu parceiro, né? Galera, transição entre o Nordeste e a Amazônia, tá? Galera, Meio Norte é o Mata dos Cocais. Talvez eu tenha falado para vocês na aula passada em relação à questão que é um ecótono. Ecótono. O que é um ecótono? É uma área de transição, tá? Lembrando aqui, comentei 5, até falei das vegetações. Predomina o clima equatorial, principalmente no Maranhão. Grandes índices de chuva e temperaturas elevadas, tá? Então, lembra que ela vai receber uma influência muito forte da floresta equatorial. Isso aqui é importante. Vegetação encontramos na região a Caatinga, Cerrado, Mata dos Cocais e Floresta Amazônica. Galera, isso aqui, se você não anotou, pelo amor de Deus, anota aí agora, tá? Deixa eu nem... Ixi, já fiz... aqui. Voltando aqui. Vegetação. As vegetações estão aí. Caatinga, Cerrado, Mata dos Cocais e Floresta Amazônica. Galera, já caiu essa questão em prova. Para você marcar a vegetação que está ali na Mata dos Cocais, galera. Tinha uma alternativa, galera, que já estava lá, Caatinga, Cerrado, eu não sei se acho que era Amazônia. E você sabe o que tinha ali, galera, também? Tinha lá o Mata de Araucária, né? Mata de Araucária não, gente. Você sabe desde pequeno que Mata de Araucária, ela está onde? Está abaixo do Trópico de Capricórnio, né?
beleza? Ela está ali no Paraná, um pedaço de Santa Catarina, na região de Torânia, beleza? Não. Ali que se encontra a mata de araucária, né? Nós estamos aqui já no norte, né, galera? Na região norte e nordeste, nós vamos colocar um tipo de vegetação. Por isso que é importantíssimo, nós trabalhamos em sala de aula ainda, trabalhamos lá domínios morfoclimáticos. Não só saber as características do domínio, é importante você ter a localização do domínio. Galera, e essa localização vai estar onde você? Está na sua cabeça, irmão. Beleza? Presta atenção. Eu tenho que saber aonde acontecem os fenômenos geográficos. É importantíssimo. Beleza ou não? Tá? Vocês entenderam? Então, você tem que saber onde está esse processo. Professor, o que é essa mata dos cocais? Professor, o que é essa... Beleza, tá? Só para me explicar uma parada aqui, tá? Só para me explicar um negocinho aqui. Professor, aonde que está? O que é essa mata dos cocais? Matos cocais, lembra que é o quê? A carnaúba e o babaçu. Não esquece isso aqui, não. A carnaúba e o babaçu. Que está ligado à questão do quê? Do extrativismo, tá? O extrativismo. A carnaúba e o babaçu. É coco, tá? Coco que é utilizado principalmente para a indústria do cosmético, tá? Eu quero que você anote aí no seu caderno, no seu livro, qualquer papel que você tiver, eu não sei se você está anotando, não dá para ver você, anota aí, por favor, assim, observação, assim, para você pesquisar no YouTube, as Marias do Coco, tá? São as mulheres que fazem esse trabalho extrativista de extrair o coco da carnaúba, babaçu e quebrar eles, tá? São as Marias do Coco, mostra a questão desse trabalho dessas mulheres, um trabalho pesado, tá? Trabalho pesado. Tira o coco e elas ficam ali quebrando esse coco ali para vender esse processo. A mão de obra é um trabalho difícil, né? Onde não tem carteira assinada e nada, mas tem as cooperativas, né? Que dão apoio. É mal remunerado, mas que é importante. Agora, presta atenção. Mapitoba, lembra do Mapitoba? A nova fronteira agrícola do Brasil? Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, né? Lembra que o meu norte de Matos Cocais pega Maranhão e Piauí, tá? O que está acontecendo? Essas mulheres, as Marias do Coco, elas podem ficar sem emprego, tá? Porque a carnaúba babaçu, ela é nativa, né? Ela nasce e a questão é só extrair a carnaúba babaçu. Mas com a expansão da fronteira agrícola, principalmente plantação de soja, eles estão derrubando essa área. Estão derrubando a carnaúba babaçu. E as mulheres vão ficar sem emprego, beleza? Professor, mas elas podem trabalhar na plantação que está vindo. Que jeito que pode? Que jeito que pode? Nós estamos falando de soja, né? Estou falando de produto voltado ao mercado externo. Tem um grande investimento de capital, tem uma grande tecnologia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Elas vão ficar sem emprego, sem estrutura nenhuma. Tá? Infelizmente é o que acontece. Relevo, Domingos Planalto e a Chapada Bacia do Parnaíba. A região é drenada por inúmeros rios, todos perenes, que formam a Bacia do Parnaíba. Galera, por que todos perenes? Me responde isso aí. Porque predomina ali o clima equatorial, né, galera? Vem de onde? Da floresta amazônica, né? Então, já é diferente, rios perenes, né? Então, você tem o agreste e o sertão, que nós vamos trabalhar sertão agora há pouco, aí sim nós temos os rios o quê? Intermitentes. Vocês entenderam esse processo? Né? Então, a hidrografia da região é drenada por inúmeros rios, todos perenes, que formam a bacia do Parnaíba. Olha essa imagem, galera, tanto que ela é linda. Tudo verdinho, né? Significa que chove muito. Você sabe que chove muito na Amazônia, né? A chuva convectiva, eu já comentei com vocês, né? Nós estamos falando de Piauí e Maranhão, mas logo depois vem o Pará, entrando na região norte ali. E quando nós falamos ali do Pará, eu já falei para vocês em sala de aula, vocês sabem disso também, que tem região do Pará que o pessoal marca encontro para depois da chuva, porque eles sabem que todo dia vai chover, entendeu? E você sabe por que chove todo dia? Por causa da floresta amazônica, por causa dos rios voadores, tá entendendo? Então, essa imagem, ela é perfeita, né? Então, quando fala de Nordeste, o aluno, esse aluno aí do terceiro ano aí, que já sabe isso aí desde muito tempo, mas quando fala em Nordeste, a gente não pode ter uma visão homogênea do Nordeste, né? Por isso que o Nordeste é dividido em 4 sub-regiões. E eu não sei se eu falei para vocês na aula passada, o IBGE quer dividir o Nordeste em mais 5 sub-regiões. 4 mais 5, 9 sub-regiões. Por isso que nós vamos passar no vestibular esse ano.
Beleza? 2021, na verdade, janeiro. É. Por isso eu vou passar no vestibular, no próximo vestibular do Enem, entendeu? Por quê? Porque nós vamos esperar aumentar mais 5 sub-regiões para a gente estudar. Já tá bom aqui. Galera, alguma dúvida nas sub-regiões aqui? Quando vocês estão pensando, eu vou beber minha água aqui, que tem que hidratar. Alguma dúvida? Nem sei que, ó, as perguntas aí. Júlia Canuto, como é formado os lençóis maranhenses? Ô Júlia, os lençóis maranhenses, você sabe que ele está um pouco mais ela está na região litorânea, né? Os lençóis maranhenses, ele está ligado à questão de um processo de erosão eólica, tá? Em relação à questão que essa areia, ela vai ser transformada, carregada de um lado e para o outro. É assim que forma os lençóis maranhenses, beleza? Tá? Mas está mais na região litorânea, tá? Está um pouco para o interior, mas na região mais litorânea, tá? Não no interior total do Maranhão, beleza? Vambora, vambora. Beleza, fechou aqui. Alguma dúvida sobre o meu norte Matos Cocais ou não? Deixa eu ver, tem pergunta? Ah. Tranquilo, né? Então vamos pro sertão. O sertão vai virar mar, dá no coração. Nós analisamos essa música, né? Alguém lembra dessa música? Qual o nome dela? Que já caiu várias vezes no vestibular? Lembra nada, né? Não lembra nem o nome da música. Analisamos. O vento chega, o tempo chega, já transforma a natureza. Mas a empresa diz que tudo vai mudar. Depois eu trabalho com vocês, eu explico para vocês. Sertão é a maior sub-região nordestina. Clima tropical semiárido, tá? Marcado principalmente pelas longas estiagens. Galera, eu vou perguntar um negócio para vocês. Não vou nem perguntar, eu já vou perguntar e responder. Chove no sertão? Chove, mas chove pouco em relação às outras sub-regiões ou às outras áreas do Brasil. Clima, ele não é árido, ele é semiárido. Beleza ou não? Esse é o clima do sertão nordestino. Toma cuidado, nós já falamos aqui em outros momentos, talvez eu tenha falado em sala de aula, que o Nordeste ele é dividido em 4 tipos de clima, 3 tipos de clima, perdão, 3, que é a região litorânea, que é o tropical úmido, aí você pega um pedaço do Agreste, o sertão todinho, aí sim, é um clima semiárido, e você pega lá o meu norte Matos Cocais, que o clima é equatorial. Então nós temos aí, galera, 3 tipos de clima no Nordeste, tropical úmido, influência do Oceano Atlântico. Aí eu tenho o árido, que é o maior, semiárido, perdão, que é o maior, e o clima equatorial, que vai sofrer influência de onde? Da Amazônia, tá? Predomina a caatinga típica de lugares secos, caracterizada pelas cactáceas. É a característica da vegetação. Relevo, predomina a depressão sertaneja e a do São Francisco, tá? Essa questão do relevo eu quero que você anota. Isso aqui é comum cair em prova de vestibular, tá? Caiu o desenho da depressão, perguntando qual sub-região que é essa. Uma área de depressão. Lembra? Galera, coloca aí. Nós tivemos essa aula no primeiro semestre aí, dentro da sala de aula, perdão, ainda, aula presencial. Nós colocamos, coloca aí para mim, por favor, no chat aí, quais são os 2 tipos de depressão. Você lembra aí, por favor, queridos? Coloca aí. E, bispo, o conceito, a palavra em si, eu não lembro, não, mas eu, tipo assim, eu sei explicar, saca? Ô, João, que bom você ouvir a voz do João aí. Ah, bom Tudo escutar bem? a sua também, né? Obrigado. A minha você escuta toda semana, né? Sábado e quinta. A Aí não dá depressão, tem pra 2 ir. tipos de depressão. Tá bom, João? Chega, tá? Galera, tem 2 tipos de depressão. Absoluta e depressão o quê? Relativa. Não se esqueça. Tem 2 tipos de depressão. Absoluta e relativa. Parabéns, parabéns, parabéns. Absoluta e relativa, tá? Lembra que a absoluta é aquela que está abaixo do nível do mar, beleza? E a relativa é aquela que está acima do nível do mar. Lembra disso aqui? Fechou? Então, nós temos a depressão sertaneja, a depressão do São Francisco. Com certeza você já notou isso aí. Galera, eu acho que o meu amigo João, a Giovana, acho que a Giovana não está nem vindo mais na minha aula mais, né? A Giovaninha também me ajudava, mas o João também é um que me ajudava muito em relação à questão da tecnologia. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês lembram um vídeo que eu passei para vocês sobre a questão da seca do sertão nordestino? Alguém lembra disso aqui?
um vídeo que nós assistimos sobre a questão da dificuldade das pessoas, onde aquela mulher anda não sei quantos quilômetros para pegar água no São Francisco. Alguém lembra disso aí, sim ou não? Depois coloca aí. Nós trabalhamos e eu mostrei para vocês sobre... Lembra? Beleza. Então, vocês se lembram, eu mostrei para as duas salas. Galera, lembrando que, não sei se vocês mostra que, lembra o cara queimando isso aqui, ó, as cactáceas queimando para dar para o gado, para servir de alimentação para o gado. E eu mostro para vocês naquele vídeo lá, na hora que ele está queimando, que ele toma banho, ele vai se organizar. No fundo, uma grande quantidade de gaiolas, né? E eu paro o vídeo naquele momento e pergunto para vocês que são aquelas gaiolas, e vocês me respondem, alguns respondem, não sei, não sei. E eu falo para vocês aqui lá, galera, tá ligado a questão do quê? Da biopirataria, né? Contextualizando com o que está acontecendo agora nesse exato momento, o aluno tem que estar ligado. Vocês estão vendo aí a descoberta dessa biopirataria em grande escala no Brasil, né? Não só da cobra, mas outras espécies animais internamente. Não sei se foi no Fantástico que mostrou no domingo. Depois, se você não assistiu, assista lá. Mostrou sobre o maior contrabandista de animais. Não sei se você viu. Exato, passou no Fantástico. Quem puder, assista domingo para você ver o maior traficante de animais no Brasil, cara. Isso é importante, você tem que ter contextualizado, cara. Tá? Vê uma prova do Enem sobre biopirataria aí, tá? Sobre a questão do tráfico de animais. O único preso foi... Eles falaram que... tipo assim, ele fala... Você viu que o cara já tinha sido solto uma vez, né? Mostra quando ele foi solto chorando e tal. E o cara na maior cara dura. Todo dia está mostrando essa questão da biopirataria, entendeu? E aí eu falo para vocês, galera, você vai falar para essas pessoas aqui, né? Perdão. Você vai falar para essa pessoa aqui da região nordestina, aqui do sertão, ele não pode pegar aquele passarinho com um pássaro, ou pegar aquele tatu que também entra no processo de extinção. Como você vai falar isso para eles, né? Eu tenho que dar condições para que ele não pegue aquilo, porque o único meio de sobrevivência aí vai ser pegar aquela espécie animal e vender. Infelizmente, não estou falando que esteja certo, porque não está, entendeu? Mas a questão da comercialização, tá? Muita gente compra esses animais exóticos. Tá? Pois é, o trem é assustador. Quem não assistiu, assista, por favor. É pequenininha a matéria aí, 17 minutos. Baixa aí o último Fantástico, você vai ficar de cara sobre a questão desse tráfico de animais, cara. Essa questão da biopirataria que acontece no Brasil, que é assustador. E, tipo assim, os órgãos governamentais, muitas das vezes, faz vista grossa e deixa o pau torar a folha e deixa acontecer, né? A maioria dos rios da região são temporários. A maior bacia da região é o Rio São Francisco, que banha a região, tá? Então, os rios são temporários. Também fiquei... Pois é. Maltratando os animais, vocês viram lá? Fazer o quê? Galera, voltando aqui, a maioria dos rios da região são temporários, tá? Isso aqui é importante. A maior bacia da região é o rio o quê? São Francisco, tá? Essa questão do São Francisco, eu trabalhei com vocês ainda em sala, eu comentei com vocês sobre o fator em relação à questão de onde nasce o São Francisco, todo mundo sabe, nasce em Minas Gerais, Bahia, passa na Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, né? Da sua nascente até a sua foz são 5 estados. Eu acho que é até uma questão dessa numa prova minha, falando sobre a questão da nascente até a sua foz, né? Sobre a questão da bacia do São Francisco, né? Eu queria só perguntar para você que tipo de drenagem que é o Rio São Francisco, você se lembra qual que é a drenagem de São Francisco? Nossa senhora, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que esperar vocês almoçar para responder. Qual que é a drenagem do Rio São Francisco? Opa, alguém respondeu aqui. Pelo amor de Deus, hein? Exorreica. Galera, cartas. Você sabe que tá aparecendo aquelas reportagens que não sei se alguém já viu na televisão, que o cara fala, aí demora meia hora pro cara lá, o repórter ficar lá, o repórter fica parado assim. O cara já falou tem meia hora até chegar para ele lá. Tá parecendo eu falando com vocês aqui. Você demora meia hora para responder. Mas mandou aí exorreica, parabéns. Lembra que o exorreica nasce no continente, deságua o quê? No oceano, né? Característica de relevo de planalto. Cara, perfeito. Porque uma coisa vai encaixando com a outra e essa hora tem que aparecer o conceito. Beleza? Galera, lembra da música? Riacho do navio, corre pro Pajeú, do rio Pajeú vai despencar no São Francisco, do rio São Francisco vai bater no meio do mar. Beleza? Então eu tenho aí
nessa música, eu tenho falando sobre drenagem exorreica, eu tenho falando sobre bacia do São Francisco, eu estou falando sobre afluente, subafluente e o rio principal. Essa música, né, é do Luiz Gonzaga, é importante porque ela trabalha esses conceitos da geografia e ela pode cair. Eles matam os tatu porque eles atrapalham o tatu. Deixa eu ver quem falou isso aqui. Nicole. A Nicole. Ô, Nicole, tudo bem? Sumida aí. Nunca Oi, fala na minha professor. aula. Ô, Nicole, é você que tá falando? Sou eu Pode mesmo. falar. Pode falar. Pode falar, pode estar livre. Eu já escrevi ali. Eu entendi. Você estava perguntando ou você está afirmando? Eu tô afirmando. Depende do local, né? Tipo assim, eu já ouvi falando sobre a questão de matar o tatu, né? Mas tem espécie que está em extinção, né? Entendeu? Muitas vezes atrapalha a plantação, mas se você já viu também que ele é importante, esse tatu, para esse processo do solo, né? Para o desenvolvimento do solo. E também, muitas das vezes, até ocasiona, um dos fatores, dependendo da região, que é o problema, é a questão do processo de causar erosão, né? Como alguns animais causam, né? Erosão biológica, né? Em relação à questão do tatu, em relação à questão da minhoca, né? Que também ajuda o solo, mas dependendo do local, né? Mas eles matam por si, mas só que tem um fator, né? Nós vamos causar um grande o quê? Impacto, né? E tem região que não come determinado tipo de tatu, né? Tem gente que mata para comer. Aí sim, né? Mas nós tá falando era de pássaro, né, galera? Beleza? Mas voltando aqui, galera. Rapidinho aqui. Lá na frente vai falar sobre a transposição de São Francisco. Então eu vou deixar para um pouco mais na frente que a gente aprofunda, tá? Galera, isso aqui, ó. Polígono da seca. Essa imagem, ela tem que colar na sua mente, ela tem que colar. Já era. Tem que colar. Olha isso aqui, galera. Essa área é chamada Polígono da Seca. Região conhecida pelo governo federal desde 1936 como sujeita a sucessivas estiagens para que deve ser planejada políticas específicas contra a seca. Tá? Galera, o que é o polígono, para você entender? É uma área delimitada pelo governo federal, onde se encontram os municípios que mais sofrem com a seca. Beleza ou não? Então, é nessa área aqui, então, que o governo vai mandar grande quantidade de verba. Beleza? Grande quantidade de verba o governo vai enviar aqui para essa área, tá? Beleza? Começa lá com a DENOX, depois o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, depois vem outra sigla chamada o quê? SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Então, cola nessa imagem aqui, ó. Essa área aqui é chamada Polígono da Seca, tá? Então, vai estar lá, vai estar aqui, ó, escrito aqui na prova, Polígono da Seca. A minha setinha, o do meu mouse aparece para vocês aí, só uma pessoa responde sim ou não, se o mouse está desenhando aí, porque ontem eu estava dando uma aula na outra escola, não estava aparecendo. Se estiver aparecendo, só para não dar um norte. Então beleza, obrigado. Então, olha aqui, essa área aqui, ó, delimitada Polígono da Seca. Onde que ela pega? O oeste do Agreste, beleza ou não? Pega todo o sertão e pega um pedaço do meio norte, beleza? Só que tem um detalhe. Você está vendo que ela sai aqui, ó, e pega um pedaço de Minas Gerais? O norte de Minas Gerais faz parte do Polígono da Seca. Não esquece isso aqui, não. Importante, o norte de Minas Gerais faz parte do Polígono da Seca. Lembra quando eu falei para você naquele mapa do Pedro Pinchas, que o norte de Minas Gerais faz parte do Nordeste? Faz parte do Polígono da Seca, onde se encontram os municípios também ali, onde nós temos uma área chamada Vale do Jequitinhonha. Beleza? Uma área pobre, tá? Uma área muito grande em relação à questão de seca. Então, não esquece isso aqui não, tá? Desde 1936, essa área é reconhecida. Então, muita verba vem para essa área. E aí, o que acontece nessa área aqui, galera? Aquele grande problema, né? É no Nordeste todo, mas principalmente nessa área. Acontece aquele gasto excessivo, tem uma corrupção muito forte. Aqui nós vamos ter o quê? A indústria da seca. Beleza ou não? Ocorre no Nordeste todo, mas principalmente nessa área do Polígono da Seca. A indústria da seca. Vocês se lembram o que é a indústria da seca? Coloca aí para mim, se ou não. Indústria da seca.
Eu vou explicar aqui qualquer coisa, né? Se não, tá, vou explicar. O que é o termo indústria da seca? É o termo utilizado, né, um termo utilizado para explicar os lucros obtidos com a seca do Nordeste, tá? A seca, ela dá lucro, tá? Então, tipo assim, ela é produzida para gerar lucro. Lucro para quem? Para a galera a galera do alto poder do Nordeste, os políticos. Eles ganham com a dificuldade das pessoas, com a necessidade, com o problema da falta de água. O governo federal desenvolve projetos, essa verba vai para o Nordeste, como vai para outras regiões do Brasil, mas nós estamos falando do Nordeste, falando do Nordeste então, tá? Essa verba vai para o Nordeste, só que essa verba é desviada. Então, tipo assim, eu sou prefeito de um determinado município do Nordeste, beleza agora? Beleza? Eu sou prefeito desse município. Eu nunca vou tentar resolver o problema do município ligado à água. Por quê? Porque senão o governo federal vai cortar a verba que é mandada para cá. Você está entendendo? Então, esse é o grande problema. Chama indústria da seca. O termo utilizado para obter lucros com a seca do Nordeste. Lembra quando eu já falei em sala de aula? Que o Nordeste não é a seca, ela é a cerca, né? A cerca do Nordeste. Beleza? A cerca do Nordeste. Aonde tem dinheiro, não tem problema com a questão da falta de água. Entendeu? Então, quando eu vou falar de transposição, você imagina os milhões que não foram desviados na transposição do Rio São Francisco, né? Vou levar alegria para o povo, né? Então, é tudo armado, tá? Galera, é um projeto que vem desde antes, né? Eu tenho lá em 42 chamado Denox, tá? Denox, eu acho que todo mundo sabe o que é Denox aí? D-N-O-C-S. D-N-O-C-S. Denox. Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Tá? O que é esse Denox? Foi um dos primeiros projetos desenvolvidos, ainda continua o Denox, mas um dos primeiros projetos desenvolvidos para tentar resolver a falta de água no Nordeste. Né? O Denox, o objetivo dele principal, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, era construir açudes. Açudes. Professor, o que é açude? São aquelas áreas imensas onde vem a água da chuva, né? E vai ficar armazenada ali. A água da chuva, construir açudes, né? Para tentar minimizar o problema da falta de água no Nordeste. Tá? Então, o primeiro projeto foi esse. Só que construiu açudes, construiu. Mas esses açudes foram construídos aonde? Dentro de terras de grandes fazendeiros. Entendeu? Dos grandes latifundiários. Onde aqueles coronéis eram responsáveis pela campanha política daqueles prefeitos daqueles municípios. Só vai entrar aqui quem votar em quem eu quero. Então, a obra era feita para todos, mas só ficavam para alguns. Tá? Então, a construção do açude era para abastecimento da população, era para ser utilizado para irrigação, era para ser utilizado para desenvolvimento da economia, uma piscicultura, entendeu? Só que nada disso foi feito. Tá? Anota esse nome aí, Denox. Você anotou? Denox. D-N-O-C-S. Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Tá? Denox. Você tem em 1959 a Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Né? É criado a Sudene, o objetivo da Sudene deixa eu ver aqui, foi 59? Foi 59. O objetivo da Sudene era o quê? É mandar verba, um órgão do governo federal, tá? Eu vou falar de Sudene agora, põe na cabeça Sudene. Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Então, ele cria a Sudene, no primeiro momento, cria a Sudene, tá? Depois cria Sudã, nós não vamos falar de Sudã agora. Depois cria Sudeco e Sudesul, não vamos falar nenhuma, vamos falar só de Sudene. Tá? Então, o governo cria esse órgão para mandar verba para desenvolver o Nordeste. Tá? Ele fecha as portas do Denox e abre a Sudene. E aí a Sudene, então, ela é criada para mandar verba, né? Para mandar essa verba para tentar resolver o problema do Nordeste. Mas agora é muito mais de infraestrutura. Tá? Essa verba da Sudene é para quê? É para mandar dinheiro para resolver o problema em relação à questão de estrada, construir usinas hidrelétricas,
dar infraestrutura para se tornar parques industriais, né? Então, o apoio da Sudene através de infraestrutura para desenvolver o Nordeste, para se tornar um polo de quê? De atração, principalmente de indústrias, tá? Aí você imagina o tanto de verba que foi desviado, tá? Alguma dúvida? Tranquilo? Vamos aqui, olha aí. A seca do Nordeste é um problema antigo que se repete tempos a tempos, né? Que, na verdade, não é tempos a tempos, é constantemente, né? Constantemente. O eventual desvio de recursos destinados a diminuir os efeitos da desigualdade e da dificuldade do aproveitamento da água no Nordeste é o que denomina a indústria da seca. Então, aqui, ó, o eventual desvio de recursos destinados a diminuir os efeitos da desigualdade e da dificuldade do aproveitamento da água no Nordeste é o que denomina a indústria da seca. É o dinheiro público que deveria ser investido na construção de açudes para levar água à população mais pobre, tá? É interessante que hoje tem um fator muito louco que é essa questão dos carros, né? Eu não sei se eu falei para vocês naquela aula que são em torno de hoje, a última matéria que eu vi, né? Era mais de 15 mil caminhões pipas, né? Onde cada caminhão daquele custa para o governo federal 15 mil reais por mês, entendeu? Onde essa água, né, tem um documento onde essa água vai ser entregue nas regiões e municípios que sofrem com a seca, tá? Então, esse caminhão-pipa vai lá e entrega essa água, tá? Essa água deve ser tratada, beleza? Não. Só que eu acho que eu comentei com vocês, não sei se alguém já tivesse essa reportagem, a denúncia que caminhões estavam transportando essa água eles pegam aqueles tonéis, porque aqueles tonéis de posto de gasolina que fica lá onde está a gasolina, o álcool no fundo, né? Embaixo tem os tonéis, né? Eles têm um período de vida mais ou menos aproximadamente 5 anos, né? Então, o que acontece? Eles tiram, fazem como se fosse um caminhão-pipa imagina você, um tanque daquele foi utilizado durante 4, 5 anos com gasolina, e aí o cara fala que aquilo lá não vai sair nunca, aquele cheiro de gasolina. Está contaminando a água, eles estão carregando água contaminada, entendeu? A água não vai para todo mundo. Eles utilizam a água como moeda de troca para voto. Só recebe a água quem votou em mim, entendeu? Olha o contexto que o tanto que é complexa essa questão da água. E aí descobriu-se que o dono desses caminhões seriam prefeitos, parentes de vereadores, utilizando como laranja para ser os donos dos caminhões. Galera, dá para pensar, dá para imaginar a loucura que é esse fator da questão da água, né? Beleza, obrigado. Beleza? Então, tem esses processos. Esse projeto gera forte polêmica entre técnicos ambientalistas e políticos, né? Perdão, desculpa, não tinha lido aqui. Transposição de São Francisco, um dos grandes projetos de irrigação da Serra do Sertão Nordestino, prevê a transposição das águas de São Francisco, levando as suas águas aos locais mais secos do sertão. Transposição, acho que eu já falei para você quando eu trabalhei em bacia hidrográfica, mas só para lembrar aqui rapidinho. A transposição de São Francisco é colocada em prática em 1º de maio de 2007, tá? No governo de quem? O governo do Lula, tá? Lembra que o Lula, ele é de Pernambuco, né? Se não me falha a memória, ele é de Pernambuco. Ele vai fazer um projeto no governo dele beneficiando o pessoal do Nordeste. Só que o projeto não é do Lula, tá? Esse projeto, galera, ele vem lá desde o século XIX, essa ideia de levar água para a região do Nordeste, transpondo São Francisco. Então, isso é importante, né? Esse projeto gera forte polêmica entre técnicos e ambientalistas e políticos. Galera, qual que é a polêmica? A polêmica está ligada à questão do grande impacto ambiental que é essa obra, né? A polêmica está ligada à questão do grande gasto que até essa obra, e teve um grande gasto. A obra da transposição ficou 3 vezes mais caro, entendeu? Então, quando você fala sobre a questão ambiental, fala sobre a questão de retirar água do São Francisco e acontecer um processo de assoreamento do Rio São Francisco, beleza? A retirada da mata ciliar, tá? Em relação à questão daquela população ribeirinha, que ela vive do rio não só como irrigação, mas é uma economia também, vive da pesca, vive do turismo, né? Então, o que será desse rio se esse rio vier a secar com o processo de transposição? Então, tem uma ala que fala que isso era importante, que não ia acontecer nada, e tem uma ala que critica bastante a transposição de São Francisco acontecer. E foi o que aconteceu, né? E muitos, se alguém conhece aqui Bom Jesus da Lapa, né, que é 1 quilômetro de ponte, só para você ter uma ideia, em período de estiagem hoje, o Rio São Francisco é atravessado andando, só para vocês terem uma ideia.
Isso não é mentira. Entendeu? Então, devido à questão de um impacto de uma transposição do São Francisco, tá? Tem um benefício, levar água para quem? Qual que é essa crítica, né? Quem vai estar lá nesse local do Sertão do Nordeste quando essa água chegar? Será que vai estar lá o pessoal que necessita ou outros interesses voltados ao mercado externo? Beleza? A nossa aula vai acabar.